questão da base, da base não, da venda de jogadores, né? A gente vai falar também sobre outros assuntos, não só sobre receita, mas o Corinthians aumentou em 15% suas despesas com futebol. O Fernando destacou a importância de vender jogadores, né? Principalmente para esses clubes endividados como o Corinthians, né? Uma venda de 45 milhões é muito pouco. Tudo bem, vendeu o Pedrinho esse ano, mas a gente também fez um estudo aqui na Pluri sobre categorias de base, né? O Corinthians é o 11º entre os 22 clubes brasileiros que mais utilizam jogadores da base, ou seja, ele está ali na metade da tabela. 20% dos jogadores, dos minutos jogados por atletas do Corinthians nos últimos 5 anos foram jogados por atletas que começaram na base do clube. Só que o dado do Corinthians tem uma característica diferente, né? Por exemplo, o ápice disso foi 2017, teve 35% dos minutos jogados. Mas ali a gente tinha o Jô, que surgiu nas categorias de base do Corinthians como titular, e o Fagner, jogadores que saíram e voltaram depois. Ou seja, eles foram formados pelo Corinthians, mas não é que o Corinthians deu oportunidades de fato a eles. Quando a gente olha para 2019, foi 15% apenas de minutos jogados por atleta da base. Ou seja, o Corinthians vem caindo, a utilização da base no Corinthians vem caindo conforme as despesas com futebol vem aumentando. Ou seja, ele investe mais no futebol e usa menos a base. Por exemplo, o Fernando citou o Santos, de fato é o clube que mais utiliza a base, mas o segundo logo atrás é um clube que hoje chega a ter uma receita muito próxima do Corinthians, que é o Atlético Paranaense, que usou 2 vezes mais a base do que o Corinthians no ano passado. Atlético que não só se aproxima em receita do Corinthians, como também foi campeão da Copa do Brasil, utilizando esses jogadores, e faz muito dinheiro com a venda desses atletas, o triplo em relação ao ano passado do que o Corinthians fez. Então, os exemplos estão aí. Mas vamos lá, Fernando, vamos mostrar o comparativo dessas variações de receita, né? Quando a gente olha 2019, só para a gente passar e matar o assunto receita, aqui é esse tombo, né? Que a gente falou, 74 milhões a menos de venda de jogador, caiu um pouco de transmissão e cotas de participação, muito a ver também com a mudança aí no formato da distribuição das cotas. Subiu o match day um pouquinho, 4 milhões, outras receitas também. E aí acho que é um ponto positivo, né? Marketing comercial subindo 30 milhões, né? Subiu. Esse é um número, eu diria que é o segundo melhor número do clube esse ano, é esse aumento das receitas de marketing comercial. Mas essa pancada de venda de jogadores aí, cara, não dá para ter um ano. Mas vendeu o Pedrinho logo depois. Cara, depois é depois. Você tem que ter receita todo ano. Não adianta. Porque o mercado busca a receita todo ano. Se você vende o jogador, depois de vender o Pedrinho, quem que você vai vender agora? Pois é. Então, é o seguinte, você precisa investir na base. Veja, gente, é preciso investir na base. A base é tudo. A base é cérebro, é coração, é pulmão, é tudo de um clube de futebol. A base é o centro da operação, gente. A base permite que você monte elenco. A base permite que você faça receita. É absolutamente inacreditável que clube de futebol, num país como o Brasil, com uma camisa como a do Corinthians, gente, que é uma vitrine monstro, entendeu? Você não esteja fazendo um caminhão de dinheiro com venda de jogador. O Corinthians tinha que estar fazendo 300 milhões de reais por ano com venda de jogador. E se fizesse isso, podia fazer o seguinte: Fernando, você só pensa em vender jogador? Sim, neste momento do futebol brasileiro, eu só penso nisso. Porque com 300 milhões de venda de jogador, o Corinthians em 2 anos arrumava sua casa completamente. Estaria com uma condição financeira enorme, e estaria no mercado a partir daí retendo os seus maiores talentos, gente. Porque é o seguinte, você faz um sacrifício de 3, 4 anos e depois você vive pro resto da vida estruturado, cara. Você só pensa em crescer, em manter jogador, em dar alegria para a torcida, em formar time competitivo. Mas é preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo não é contratando o jogador que foi sucesso há 10 anos atrás, porra. Pagando um puta de um salário. Vocês me desculpem, olha, eu nem sou corintiano, porque eu fico meio exaltado, aí o cara fala, esse cara é corintiano. Não, nem sou. Mas, de fato, é uma coisa impressionante um clube desse tamanho estar numa situação como essa. Olha, quando a gente chegar no ponto das despesas,
Aí eu acho que eu vou ficar mais louco ainda. Vamos lá, a gente até acabou esticando. Vai lá, Maninho. Não, só para o clube, comparado com 2014, cresceu em transmissão e cotas de participação. Match Day aqui a gente não considera muito, porque tem aquela observação que a gente falou, 2014 não foi publicado bilheteria, então você vai ver um crescimento aqui mesmo. Mas aí cresceu em todas as ações, mas bem pouquinho em relação à venda de jogadores em relação, Olha, 2014. Um parênteses, o Muniz, já que você falou, até voltou a citar nesse negócio. O balanço do Corinthians precisa melhorar, viu? O balanço do Corinthians tem algumas coisas muito, muito enjoadas. Os dados de receitas, desde o ano passado já foi percebido isso, o dado de receita do sócio-torcedor, que eles ficam agrupando com outras contas, uma prática não usual, ninguém faz mais isso, todo mundo abre todas as contas, eles colocam lá, premiações, loterias, sócio-torcedor, pronto. Cara, todo mundo abre esses números. Por quê? Por que esses números condensados? A gente sabe, para não explicitar o baixíssimo valor com um sócio-torcedor do Corinthians. Baixíssimo valor. Um negócio assim inacreditável. Outra coisa, a parte da despesa que a gente vai ver ali na frente, que você tem uma conta de fornecedores, outras contas a pagar, de mais de 100 milhões de reais sem abertura. Aí você fala assim, do que você está falando aqui, bonitão? Você está devendo para quem? É para agente jogador? É para clube? Quais são os clubes? Cadê a despesa? Cadê a abertura desse número? Ah, não, fornecedores. 100 e porrada milhões. E aí, na descrição lá em cima, eles falam em transparência. Entendeu? O balanço tem algumas coisas, algumas coisas que não são tão relevantes, são muito abertas, né? Há coisas relevantes que também o clube abre, mas tem algumas informações que são muito pontuais. E, além do mais, o seguinte, o erro grotesco de soma no resultado, na demonstração de resultado do ano, em que não foi somada a despesa financeira do clube social no resultado líquido do ano, que é de 177 milhões negativos e que foi divulgado lá como 145 milhões negativos por um erro de soma, entendeu? Uma coisa bizarra, para dizer o mesmo. Eu nunca vi isso, tá? Bom, vamos passar que tem outros pontos aqui que preocupam o torcedor. Só antes da gente avançar, deixar o convite de novo para você, está passando aí embaixo. A gente vai ter uma conversa para quem está nos acompanhando ao vivo, hoje, dia 8 de junho, às 18 horas, com o Juca Kfouri sobre Corinthians ainda. Então, cenários Corinthians com o Juca, fica o convite para vocês. Fernando, vamos dar uma acelerada então no tema receita. Para a gente terminar, explica o que são esses gráficos aqui de evolução de participação do torcedor nas receitas. Então, isso aqui a gente faz o seguinte, a gente pega uma avaliação que a Pluri faz, e a gente pega as receitas que são aquelas que vêm diretamente do torcedor. A gente isola patrocínio, isola TV, jogador, e a gente faz o seguinte, aquela que o clube vai lá, pega no bolso do jogador e utiliza, né? Essa receita no Corinthians esse ano foi de 147 milhões, tá? Então, o que nós estamos falando? Bilheteria, sócio-torcedor, royalties de produtos licenciados, nós estamos falando de pay-per-view, aquela receita que vem direto, né? Você comprou algum produto ou serviço diretamente do clube e o clube vai ter essa receita diretamente. O clube teve 147 milhões com essa receita, tá? Ela é só o dobro da receita do Santos, apesar do Corinthians ter uma torcida que sei lá, 5 vezes maior que a do Santos, né? O Flamengo teve 242 milhões com essa receita ano passado. O Grêmio teve 151 milhões. O Grêmio teve mais do que o Corinthians. O Grêmio tirou mais recursos do seu torcedor do que o Corinthians, tá? O Palmeiras tirou 190 milhões do seu torcedor. O Palmeiras tirou muito mais recursos do seu torcedor do que o Corinthians. Apesar de as pesquisas mostrarem que a torcida do Corinthians é mais que o dobro do tamanho da torcida do Palmeiras. Mas o que interessa no final é quanto sai do bolso do torcedor. E aí tem a eficiência do clube em conseguir isso. Então esse é um valor em que coloca o Corinthians como o 4º clube do Brasil, atrás de Flamengo, Palmeiras, Grêmio e um pouco à frente só do Internacional. Tá? Então acho que todo mundo não precisa dizer nada para dizer que
para o tamanho do Corinthians, é um potencial aí a ser explorado, tá? Mas, Munir... É aquele elogio, né? A gente falou do marketing comercial, mas dá para tirar muito mais, né, Fernando? Cresce, mas olha, perto do potencial, enfim, é isso. Cara, uma torcida que lota todo jogo, gente. O time tá mal, tá bem, tá mal, tá bem. É todo ano, todo jogo, estádio cheio, entendeu? Então, vamos ali só naquela conta de receita, para terminar, a conta de receita com transmissão. Aqui, Fernando, quem achou esquisita essa queda... Bilheteria entra aqui nesse período, então cai um pouquinho também de 14 a 16. Mas vamos lá. Você falou de venda de jogadores ou transmissão, Fernando? Transmissão. Vamos lá. Olha só, 192 milhões, né? Isso não é só transmissão, tá, gente? O que acontece? Tá todo mundo padronizando essa conta como transmissão e cotas de participação. Por quê? Porque, por exemplo, quando você está na Copa do Brasil, aquele valor que você recebe se refere à premiação mais as cotas de TV. Elas estão inclusas ali. Quando você está na Libertadores, na Sul-Americana, o que você recebe é um conjunto de receita, de transmissão mais cota de participação. Não é separado como é no brasileiro. Entendeu? O brasileiro ele não tem a premiação, ela está inclusa na conta, na cota de participação. Então, todo mundo está agora somando essas contas, né? Porque no final é o seguinte, você vai ter mais receitas com essa rúbrica quanto mais competitivo você for, quanto melhor for o seu time, quanto mais o seu time estiver aparecendo na TV, nas transmissões, e quanto mais jogos de qualidade você disputar, quanto mais campeonatos você disputar, quanto mais você avançar durante os campeonatos. Então, olha só para comparar, o Corinthians teve 192 milhões com essa receita, cotas de participação mais transmissão, tá? O Flamengo teve 329 milhões, tá? O Grêmio teve 181 milhões, né? Copa do Brasil, outros campeonatos e tudo mais. O Atlético Paranaense teve 133 milhões e o Internacional... Desculpa, o Atlético Paranaense teve 160 milhões e o Palmeiras teve 238 milhões. Futebol aí, de hoje... da Copa do Brasil, né, Fernando? Exatamente. Muito pesada, né? O futebol de hoje é o seguinte, quando você tem problema financeiro e você começa a ter um time não competitivo dentro de campo, ali na frente, essa tua receita também vai para o buraco. E aí é o seguinte, você entra no mesmo campeonato contra um clube que tem 320 milhões, o outro tem 240, e clube que historicamente está atrás de você com receita praticamente equivalente. Entende? Então é o seguinte, tá tudo interligado, gente, é porque eu bato. O time que vocês veem dentro de campo hoje é fruto de decisões de gestão e financeiras tomadas meses e anos antes pelos dirigentes. Se não ficarem atentos à evolução financeira do clube, vai pro buraco o time dentro de campo, entendeu? Vamos avançar então, Fernando.